William, Muriel e, e quem mais? E eu, né? E os nossos colegas da aba, né? E agora vamos começar essa reunião. Ela foi, antes de passar para o- antes de passarmos o termo de referência, né, a proposta, né, do edital lá pra, para a diretoria do comitê, nós resolvemos fazer essa reunião e espero dar por terminado o trabalho do nosso GT, inclusive hoje, mas com dois temas de discussão, que discutir o próprio termo de referência e a possibilidade da inclusão no termo de referência do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática, tá? E o item 4, que é a elaboração do relatório final, está praticamente pronto, né? A secretaria fez a grande gentileza de fazer a sua elaboração, de elaborá-lo, né? E acredito que está tudo dentro, sim, dos conformes, pelo que eu vi. Então, eu gostaria de primeiro falar sobre o item 3, né? Mas antes a gente tem a discussão e aprovação da síntese, que é uma questão formal da sexta reunião, não é? Vocês receberam, tá aí já está na tela. Gostaria de saber quem é que, se existe algum reparo, algum acréscimo, enfim, foi tudo ok? Tá. Então, considero aprovado. Vamos então agora para o item referente à questão do Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática. É, eu vi a gente viu a existência desse índice, né? Índice no site do IGAN, aliás, do CISEMA, né? Onde, e depois eu passei para vocês o link onde acessaram. Se vocês já acessaram, é melhor para a gente ver essa discussão. Em rápidas palavras, se é um índice de vulnerabilidade, a gente quer saber, antes de mais nada, o que significa vulnerabilidade para quem construiu, né, o índice, né? Para eles, então, vulnerabilidade é a medida na qual um sistema está suscetível aos ou é incapaz de lidar com os efeitos adversos das mudanças climáticas, incluindo variabilidade climática e os fenômenos extremos. Então, vulnerabilidade é uma característica do objeto, né, pelo que eu entendo. O objeto ele é, ele é vulnerável, mas ele pode ser resistente, ele pode ser ou não ser resistente ao impacto, vamos dizer assim, né? É, essa expressão, desde o tempo lá de faculdade, a gente falava em vulnerabilidade, vulnerabilidade social, vulnerabilidade ambiental, né? Tinha assim, um exemplo, né, de que se dava cristal, uma taça de cristal, ela é vulnerável? É, intrinsecamente ela é vulnerável, mas ela pode ser protegida. Se ela é bem protegida,
A vulnerabilidade, então, vai depender não só do objeto em si, mas do seu entorno, não é? Então, no caso aqui da vulnerabilidade climática, você tem de um lado a suscetibilidade, ou seja, o clima é vulnerável em si, porque ele é dinâmico, ele pertence ao sistema aberto, ele recebe e produz e reproduz e transforma energia e matéria, em se falando clima enquanto comportamento de atmosfera, né? E mas se a questão então da vulnerabilidade, no caso, se remete à capacidade, então, da própria sociedade lidar com os seus efeitos, ou, de um lado, agravando essa própria vulnerabilidade intrínseca do clima, mas também comportamentalmente, ou seja, como é que a própria sociedade se comporta para enfrentar esses efeitos adversos dessas mudanças, não é? Bom, então, nessa linha, né, como eles mesmos seguem no texto deles, um texto até do IPCC de 2007, fala que a vulnerabilidade depende da natureza e da amplitude, da natureza, da amplitude e do ritmo da variação climática no qual o sistema em questão está exposto, da sensibilidade desse sistema e da sua capacidade de adaptação. Bom, nesse parágrafo, então, fica bastante explícito, né, que, de um lado, nós temos o próprio que conhecer o ritmo da variação, a amplitude, né, desse sistema, mas, por outro lado, a sensibilidade que tem a sociedade em relação a esse sistema e a sua capacidade de adaptação. Bom, então, nessa possibilidade, eles colocam três componentes da vulnerabilidade, né? Que é sensibilidade, capacidade de adaptação, e impacto e exposição. Como sensibilidade são, então, os parâmetros básicos, né, que orientam, então, a construção desse índice mineiro. Sensibilidade é o grau no qual um sistema é influenciado positivamente ou negativamente pela variabilidade ou pelas mudanças climáticas. Então, como é que esse sistema o sistema e é o sistema? É o sistema social, né? Porque a capacidade de adaptação já vem a ser a capacidade que esse sistema tem de adaptar a essas mudanças, a fim de atenuar os danos potenciais e aproveitar as oportunidades ou enfrentar as consequências. E, finalmente, o impacto e exposição é a parte intrínseca do próprio clima, ou seja, a sua natureza, amplitude e o ritmo da variação que o sistema considerado está exposto. Quando fala em sistema, é sistema social, mas aí existem subsistemas, né? Por exemplo, podemos considerar o sistema urbano, né, da vida urbana, do cotidiano, o sistema da produção agrícola, por exemplo, o sistema hidrológico. Então, quando ele fala em sistema, nós podemos considerar esses subsistemas. Isso é importante para nós na delimitação do nosso trabalho, que é a proposição do estudo da questão climática nesse ambiente de mudança. Bom, e aí eles vão mais a fundo, né, colocando o que é realmente importante em cada indicador, né, e quais são os dados que eles usam, né. E aí vem
indicadores de sustentabilidade, de sensibilidade, por exemplo, a participação média da agropecuária no valor adicionado, densidade populacional, percentual de cobertura vegetal, razão de dependência, ou seja, seguridade social e saúde, indicadores de saneamento e balanço hídrico, quer dizer, a disponibilidade de água, e confrontado com a demanda, né, em cada sistema. Indicadores de capacidade de adaptação, renda per capita, gasto per capita com o meio ambiente e saneamento, educação, índice de institucionalização de gestão de desastres. E os indicadores de exposição, que seriam as características do clima, índice de extremo climático, índice de extremo climático, vários índices de extremo climáticos que mostram a mudança, índice de impactos em relação aos desastres naturais, e com esses dados os municípios foram classificados e todo esse material está disponível aí para vocês, né? Primeiro, até se vocês... Ah, está aqui, né? Você já está colocando o material no quadro, né? Está até mais detalhado do que eu estava dizendo aqui, né? Então, que o índice é um estudo que avalia o quanto os municípios de Minas estão expostos e preparados para lidar com os efeitos. Então, a análise considera, então, todos esses impactos ambientais, sociais e econômicos e como ele é construído. Então, fala aqui nos três eixos, né? Sensibilidade, exposição, capacidade de adaptação. Enfim, está aqui o resumo. E então eu gostaria de abrir a palavra para vocês, mas antes eu gostaria de saber da aba, porque nós, pesquisando mais a respeito, foi disponibilizado um recurso, um recurso financeiro e técnico pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para que alguns municípios fossem mais, vamos dizer, mais a fundo no detalhamento do índice e também na organização da capacidade de adaptação, para melhorar a sensibilidade e tal. E um deles pertence à nossa bacia, que é o município de Araxá. Vocês teriam alguma informação mais detalhada? Porque eu não consegui encontrar nos meios aí eletrônicos. Giacomini, Igor Aba, eu também não consegui, não tem informação não, tá? Sobre a situação desse recurso, como é que tá o município também, se tá proposto a conseguir buscar esse recurso, eu não estou sabendo não. Podemos Seria levantar. interessante vocês entrarem em contato com a prefeitura, né? Lá, principalmente, talvez a Secretaria do Meio Ambiente, para ver, né, como é que isso procede. Porque se isso já está na nossa bacia, a gente precisa, eu entendo, que a gente precisa ver qual é a dinâmica disso aí, para a gente, de certa forma, não digo agregar efetivamente no estudo, mas criar alguma ponte, né, no sentido de expandir essas ações para a bacia, não é? Então, talvez seja estratégico isso aí. Tá? E também politicamente falando, né, porque é uma iniciativa da SEMAD, e diretamente, não vou falar nem indiretamente, diretamente nós estamos associados à SEMAD, né, via IGAM e via outros compromissos que o CBH tem e a ABA também, não é? Então, seria interessante a gente utilizar, isso no meu ponto de vista, eu quero saber o de vocês. Seria interessante que se utilizarmos da
desse estudo para somar com as ações da secretaria, tá? Porque a gente sempre foi favorável à soma de esforços, né? Porque nós estamos tratando aqui de esforço financiado por dinheiro público. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Palavra aberta. Giacomini, posso tirar uma dúvida? Sim. Por essa informação que você passou agora, seria só o município de, e, em princípio, esse índice mineiro de vulnerabilidade climática foi abrangeu só o município de Araxá ou Não, todo o não, estado? Todo o estado. não. Todo o estado, existem os mapas, desde 2022, 23, se não me engano, Hum. esse índice ano a ano, tá? E tem Ah, os sim. mapinhas, tudo. Esses mapas estão disponibilizados ali no IDE, né? E você encontra no IDE esses mapas, tá? Ah, perfeito. Entendi. Ali tem outros detalhes. Só que foi disponibilizado um recurso, que é uma fonte externa, que eu li, mas eu não me lembro qual é que para alguns municípios do estado, e foi assim, não sei, distribuído, não sei se foi aleatoriamente, né? Ou por algum outro tipo de interesse, alguma distribuição geográfica, não sei. O fato é que na nossa bacia, o município de Ou Araxá, política? claro, né? Não, quando eu falo aleatório, já Sim, inclui isso, sim. no sentido, no mau sentido, pior é isso. É, quando se tem algum município na nossa bacia já se aprofundando na aplicação, ou seja, em busca de soluções, utilizando esses indicadores, de duas uma. Primeiro, ver o que efetivamente está fazendo, também olhar criticamente o que está sendo feito, para que a gente ajude na melhoria disso tudo, né? Mas nitidamente a gente percebe pelos indicadores utilizados que são mais indicadores relacionados com a resposta, com a capacidade, com a resiliência e com a capacidade que têm os municípios eh, de, 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 de absorver ou enfim, de reagir em relação a essas mudanças. Porque quando você fala assim, olha, renda per capita, por exemplo, ele já está assumindo que quanto maior a renda per capita, menor vai ser o impacto. Então, já está colocando aí uma questão de renda, né? Então, então não é isso. Então, o que tem que fazer? Obviamente, na minha cabeça de simplista, né? Tem que diminuir a diferença entre as maiores e as menores rendas, né? E aí, como fazer isso é outra conversa, tá? Mas o fato é que é um dado de realidade, né? A gente não pode fugir Certeza. disso, tá? E agora está lá na resposta. Mas quando vem outro indicador aí, índice de cobertura vegetal nativa, também se assume que quanto maior a cobertura vegetal nativa, maior é a capacidade de resiliência e também de causar impacto, né? Então, por que é que determinados municípios praticamente não têm nada de vegetação nativa e outros têm muito? Muito não, nunca é muito. Tem o suficiente para torná-los mais resilientes. Também, por trás disso, é que tem que vir políticas públicas, né? E por onde atacar? Isso aí é um papel nosso também, enquanto sociedade, dar esse tipo de contribuição. Tá? Aí sim, Vicente, entra no sentido político, que eu chamo assim, na minha avaliação, no bom sentido, de chegar e conversar ou
em torno de uma mesa ou eventualmente virar essa mesa, tá? É isso aí. Tá Bom, certo. Eu vejo estamos aí. assim, Giacomini, para mim, até que não está muito díspare essa, sei lá, se a metodologia aplicada, ou esse entendimento, né, do que vem a ser a vulnerabilidade climática. Eu também vejo a questão da vulnerabilidade mais pela possibilidade ou pela condição de resiliência aos impactos, né, da Uhum. mudança climática. Nesse sentido, eu acho que isso, inclusive, poderia, sim, trabalhar melhor a aplicação de recursos, porque, para mim, não é todo o Estado está na mesma condição, ou frente aos efeitos, né, dessa mudança climática. Isso é uma coisa, isso não é vulnerabilidade, não é a simples exposição aos impactos. Para mim, a vulnerabilidade é a condição de resposta a esses impactos. Isso, sim, poderia fazer trabalhar melhor a questão das políticas públicas, de como os recursos distribuídos ao nível de Estado. Aí é o momento de detectar quais são, não sei se a divisão por município, por situação, por bioma, como é que seria isso para levantar quais são os talvez municípios, para ficar mais fácil de explicar. Quais são os municípios que têm apresentam maiores índices de vulnerabilidade? Digamos, por exemplo, uma espécie vegetal que só aparece em um determinado lugar do estado. Essa espécie vegetal, né, por ser única ali, ou por ser só ali que ela floresce, ela é mais vulnerável que outras espécies. Uma espécie animal que é de determinada região e pode sofrer os impactos da mudança climática, ela é mais vulnerável que outras que não estejam nessa condição. Então, tem gente com a capacidade de resiliência, com a capacidade de resposta, porque eu entendo que a vulnerabilidade ela é construída, inclusive ela é socialmente construída. As condições Tá picando, não estamos te ouvindo. estão ruins. Até piorou nos últimos 20 segundos. Continua ruim? Melhorou. Então, Você está ao meu falando. ver, Ah, ah, a você tá, vulnerabilidade ela é construída, se chegou a essa condição. Então, ela não é igual para todos, estar condicionada aos efeitos da mudança climática é uma situação para todos. bom, eu acho que realmente deve levar isso em consideração. Nós vamos ver o seguinte, que quando você pega o mapa, eu estou aqui com o mapa na mão, em termos de exposição, a maior vulnerabilidade está no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, por aí. Isso é patente. E sul de Minas é onde é menor a exposição. E aqui na nossa região, da nossa bacia, é uma situação média. Quando fala a respeito da capacidade de adaptação, por incrível que pareça, a nossa região, e um pouco aqui do Vale do Rio Grande, ela está na pior situação, né? E o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, tem uma capacidade, está indicando aqui, de adaptação muito melhor do que o restante de Minas. É interessante essas coisas do ponto de vista global, né?
Mas no frigir dos ovos, né, o índice como um todo, a pior situação é o norte de Minas mesmo, tá? Agora, nós aqui, em termos de municípios, porque todo o mapeamento é feito aqui por município, ela na nossa situação, na média, é uma situação razoavelmente boa, talvez com um outro município numa situação de média para boa, tá? Então, pela situação, e nessa média, talvez o fato de ter escolhido Araxá na nossa região é porque ele apresenta uma vulnerabilidade média até elevada. Sim, não ouvimos você, Vicente. É, ouvindo agora? Sim, agora sim. Então, eu acho que caberia talvez pensar no nosso trabalho aqui, que a equipe pudesse levantar quais são, de fato, as vulnerabilidades que se apresentam ao nível da bacia. E aí fazer esse levantamento todo de espécies animais, vegetais, e inclusive a questão, talvez aí a questão social, né? Aplicando essa própria metodologia do índice mineiro. Esse Uhum. É um trabalho, caminho, é um caminho. Agora, vamos escutar os outros conselheiros, sobre a opinião deles a respeito. ah, Temos aí a Muriel e o William. E da aba, o Igor, pode, por favor, se manifestar também, a Poliana, por gentileza. A palavra aqui a construção é coletiva, não é só nossa, não. Professor Giacomini, não, realmente, tomei ciência depois que o senhor enviou esse link, né, desse índice, até então desconhecia. É uma questão interessante, sim, da gente verificar, né, principalmente com relação a esses índices de sensibilidade e exposição, porque a capacidade de exposição, pelos critérios que eu vi lá, envolve muita questão de quanto, um dos critérios, né, o que que o município investe no meio ambiente, então tem uma questão mais política do município nesse processo. Mas eu acho que é um tema, sim, da gente explorar, talvez até colocar no termo de referência, né, que nesse edital de pesquisa, nesse estudo que for feito, a gente possa solicitar que a empresa, a equipe que for pesquisar aí, possa, né, trazer alguma proposição aí de ações, enfim, dentro desses municípios da bacia do Araguari, que apresentarem essa maior vulnerabilidade. Eu acho que vale a pena, sim, explorar esse índice, sim, esses indicadores que estão aqui, e trazer algumas soluções aí para nós. Vicente, você está querendo falar? não, não, estou acompanhando agora. Tá bom. Ele está Giacomini, piscando. Opa, William, por também favor. estou de acordo com a colocação do Igor aí, para a gente inserir isso também no termo de referência, abranger isso Bom, também. Muriel, você está presente? Não? Tá. Bom, eu também acho que devemos, por isso que, inclusive, apresentei para vocês, para discussão. Agora vem uma questão, assim, eu acho estratégico, né? Qual seria a estratégia de nós, como colocar isso no escopo, né, do estudo? A Muriel está com problema no microfone também. Hoje é o dia do microfone. Bom, Muriel, assim que se você resolver aí, você pode pedir a palavra. Bom, eu penso da seguinte maneira. O nosso GT ele foi constituído para elaborar uma proposta
de edital para um estudo climático, certo? A gente não pode perder isso de vista. Mas quando a gente se depara com a construção desse índice, do ponto de vista climático, eu vejo que os parâmetros utilizados são muito genéricos, mesmo do genérico, ou seja, são muito gerais, no sentido de gerais, em termos de conhecimento, de profundidade e tal. De um lado, e por outro lado, eles são muito específicos, porque ele está muito ligado assim, à questão dos extremos. Eles estão considerando que o que está desequilibrando a balança são os eventos extremos, né? Bom, eu não sei se eu sei, não é que eu não sei. Eu tenho quase certeza que essa, por exemplo, a exposição aqui, inclusive, ela é classificada como intensidade com que o município está sujeito a fenômenos climáticos extremos, tá? Mas não é só isso, né? O clima, ele tem seus extremos, como sempre teve. Só que a gente precisa quantificar melhor esses extremos, qualificar esses extremos. Esse é o nosso estudo, né? E ver os índices de variabilidade. Gente, você tá tentando falar? Não, o que está acontecendo? Então, no seu nome aqui está aparecendo que seu microfone, acho que não sei o que acontece, Vou ligar aqui o microfone, às vezes é isso. ele está meio doidão. Então, é assim, agora acho que acalmou. Então, como eu estava dizendo, tentando dizer, que o nosso estudo ele tem que, a partir de um conceito de clima, né, que é a sucessão habitual de estados atmosféricos, analisar como essa sucessão habitual, o habitual que seria o normal, né, que quando eu falo sucessão, eu já estou incluindo no conceito a variabilidade. Eu não estou falando que o clima é a média de um lugar, é a média histórica dos últimos 30 anos, 100 anos, sei lá o que seja, que é uma concepção clássica de clima lá dos anos 20, 30 do século passado, tá? 100 anos atrás, né? Enfim, eu tenho os autores, mas não é hora de falar nisso. O fato é que, a partir do meio do século passado, o clima começou a ser considerado como produto da interação entre a dinâmica atmosférica e a situação em diferentes escalas, considerando isso importante, do que está acontecendo na superfície do nosso planeta. Tá? Então, se eu considerar a escala da bacia do Araguari, eu teria o que a gente chama de mesoescala. Então, quais são os fatores do terreno que influenciam no comportamento de algo que vem de fora, que é a dinâmica atmosférica e a radiação solar incidente, que são transformados nesse ambiente? É o fator relevo, é o fator uso do solo, né, o fator topográfico da exposição das vertentes e tal, que vão transformar essa energia e essa matéria que vem de fora, porque de fora vem umidade também, vem CO2, vem uma série de coisas na atmosfera. E aqui isso é modificado e também é exportado para outras escalas, para outras áreas, para outras bacias. Então, nós precisamos entender, antes de mais nada, qual é a evolução desse processo interativo entre a circulação atmosférica e a superfície do terreno da nossa bacia. Porque, por exemplo, qual era o índice de urbanização que nós tínhamos há 100 anos atrás? E qual é o índice que nós temos hoje? É muito expressivo, é significativo. E o papel de uma área urbana em substituição a uma área não urbana, seja ela rural ou de uma área de vegetação nativa e tal, qual é o impacto disso na
no processo de transferência de energia e de matéria na relação superfície-atmosfera. Tá? Mas aí vem, primeiro momento, é conhecer esse processo. O segundo momento é ver o seguinte, olha, é inevitável o espaço urbano? É inevitável. Porém, existem várias formas dele ser construído. E do ponto de vista de uma relação menos impactante entre esses sistemas atmosféricos que estão atuando de uma forma também diferente, por causa do clima mais global, vamos dizer assim, como harmonizar melhor os espaços urbanos, que eu estou dando de exemplo, poderia ser outro tipo de espaço, que seria o rural, como harmonizar isso com esses impactos, que agora sim eles estão vindo de maneira mais extremadas, que são mais produzidos por um clima global, né? Só para dar um exemplo rapidinho para vocês, vocês estão observando que esse inverno nosso ele está sendo mais rigoroso, com frio mais demorado, e vamos ter mais uma onda de frio agora no final de semana. Domingo, segunda-feira, aqui na nossa região, nós vamos ter quedas acentuadas de temperatura ainda. Opa! Isso não acontecia há muito tempo, está acontecendo agora. A causa disso aí, ela não está na nossa bacia, mas nós estamos recebendo o impacto disso. A causa disso é a diferença entre temperaturas do hemisfério norte com as temperaturas do hemisfério sul, que, sendo o verão lá associado a outras causas, entre elas a conservação de energia pelo excesso de CO2 e outros gases estufa, mas também pela intensa atividade vulcânica que está acontecendo no hemisfério norte. Né? Vocês devem ter notícia aí dos tsunamis e dos terremotos que têm ocorrido no cinturão de fogo lá do Pacífico Norte, né? No noroeste do Pacífico e tal, Rússia, Japão, etc. Por quê? Isso afeta, inclusive, a temperatura do oceano e tal. Então, quando você tem uma diferença de temperatura muito grande entre dois hemisférios, aquele hemisfério mais frio ele se expande em direção ao hemisfério mais quente. Isso tem já estudos e coisa de historicamente, né, desde de antes de glaciações e tal, que isso ocorre, tá? Faz parte do processo, né, do clima global. E nós sofremos esse impacto. Aí voltando na nossa questão, como estratégia, trabalhar esses índices nos nossos municípios, se a referência é municipal, para ver a capacidade, aí sim, a resiliência que esses municípios possam ter. Se, de um lado, nós temos essa resiliência, esses índices, nós podemos pesquisar também se isso pode ser aperfeiçoado, utilizar outros índices também, tá? Melhorar o índice. Agora, conhecendo o índice em cada município, nós vamos dar, inclusive, subsídio ao nosso plano de bacia, para que, no que diz respeito à questão hídrica, o que pode ser também mudado em termos de ações, né, no sentido de mitigar e se adaptar às questões das mudanças climáticas. Então, como estratégia, quer dizer, primeiro, nós devemos sim incluir, mas nessa perspectiva, ou seja, como estratégia de ver como é a resiliência no nosso município a essa parte que é central do nosso estudo, que é ver essa evolução da sucessão dos climática, né, sucessão dos tipos de tempo ao longo desses últimos 100 anos.
Então, acho que seria como estratégia isso aí. Essa é a minha posição. Eu acho que tá perfeito, é isso mesmo. Vai Então, ficar vamos. mais completo aí nosso trabalho também. Porque, Vicente, inclusive você sempre, isso é da sua característica, sempre foi, sim, sempre foi uma voz no nosso grupo aqui, e eu concordo com ela, de que nós precisamos também trabalhar na questão da resposta, do impactos, das questões sociais e econômicas que se prendem, né, à mudança climática. Eu acho que surgiu, então, nesse índice mineiro, uma estratégia, uma possibilidade altamente justificável para que nós possamos dar uma ampliada no escopo do nosso trabalho. Bom, Igor. Também concordo com isso. Acho que, como você falou aí, por exemplo, do crescimento urbano, né, a Uhum. diferença que isso faz, por exemplo, hoje, em relação ao que era, digamos, 100 anos atrás. Nós vamos ter outros índices, né, como nós vamos ter, por exemplo, cobertura vegetal, e aquele mapeamento que nós propusemos vai ser muito importante nesse sentido, como era a cobertura vegetal, digamos, a original, né, há um tempo atrás, como é essa cobertura hoje. E isso está relacionado também à capacidade de resposta, né, de cada município. O seu crescimento urbano, a sua cobertura vegetal. Eu incluo nisso também esses grandes espelhos d'água, de água parada de hoje, os grandes lagos, né, aqui na Uhum. nossa região. Então, são todos índices para a gente prestar atenção. Nossos olhos têm que voltar para essas mudanças e que não são mudanças, eu diria assim, não são mudanças naturais, são mudanças provocadas. Então, é Sim, a contribuição para essa capacidade de resposta às mudanças climáticas. Então, mesmo os uso do solo, né, todo, de sim, vegetação nativa para a agricultura, de seus diferentes aspectos, né? Você vai encontrar, por exemplo, as chapadas e tudo com agricultura irrigada, basicamente, e não é só agricultura, você está incluindo um elemento durante o período chuvoso que ele não existia, que você está oferecendo para a atmosfera uma superfície evaporativa, que ela não existia, ela existia, mas de forma diferente quando era uhum, vegetação nativa, né? E hoje ela tem uma outra característica de transferência de água da superfície para a atmosfera via processo de irrigação. E é justamente na eficiência dessa sim, transferência que está a capacidade de aumento de produtividade de uma área irrigada. E aí tudo isso tem que ser levado em consideração. exato. William, Murielle, está com problema no microfone. Igor, vamos agora para o, né? Bom, no meu entendimento, a gente está como, eu devo ver essa pauta já como vencida. Vamos agora no texto do termo de referência, né? Juliana, você consegue compartilhar aí? Para a gente acrescentar? Que a gente já descreve aqui, fica pronto. Professor, se eu puder depois verificar onde foi que o senhor viu que tem esse recurso para achar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e não achei nenhuma notícia, alguma coisa não. Se eu puder Olha, eu depois. vou refazer, eu tenho que refazer minha pesquisa. Eu mando para você depois, Tá, que tá? eu vejo com o pessoal lá do IPDSA, se tem Tá. alguma informação, alguma coisa. Eu pesquisei tanta coisa que foi rápido, quer dizer, foi rápido porque foi muita coisa.
mas eu vou rever e te mando, tá? Agradeço. Eu achei aqui, enquanto a Poliana compartilhei, eu achei que sim a notícia. Inclusive está no site da própria prefeitura já, tá? Ah, beleza. É para elaboração do plano. Plano Municipal de Combate às Mudanças Climáticas. Esse recurso é para isso, para essa elaboração desse plano. Precisa ver também se esse recurso vai ser aplicado em melhoria das condições de resiliência ou, enfim, o quê, né? Porque, porque a gente tem que ver a efetividade, né, dessas ações, né? Porque a gente, se, conforme eu penso, o impacto dentro do nosso comitê e nas nossas ações, né, em prol da melhoria de quantidade e qualidade de água, vamos ver o que eles estão fazendo, né? Porque nós vamos, num determinado momento, nós vamos ter que fazer isso também, né? Em termos de bacia e tal. E como nós estamos gestando o plano, né? Isso pode ser importante. Poliana, se você não tiver dificuldade, eu coloco aqui, se tiver difícil aí. Pode colocar então, porque não está aparecendo Tá compartilhar não? aqui para mim. Vou compartilhar a última versão aqui. Deixa eu enviar o último que eu autorizo, tá? Já. Já enviou por e-mail? Deixa eu aqui.
aqui, deixa eu compartilhar. Você quer visualizar a tela já? Já estamos vendo aqui. Ah, tá. Bom, vamos lá na parte... primeiro, na questão da metodologia, né? Os serviços, né? Acho que a metodologia é a mesma, né? No modo geral, concepção metodológica não vai mudar. O que vai mudar são, assim, quais são os produtos, né? Então, vamos lá, só volta lá, nos produtos lá em cima. Aí, eixo 1, né? A gênese, essa parte climática e caracterização do território, né? Isso aí fica é a mesma coisa, né? Análise rítmica, sistematização dos padrões, nós estamos na seara exclusivamente técnica, agora entra aqui nas interações, né? E na avaliação do impacto, propósito de mitigação. Acho que é mais por aqui, né? Concordo. Então, aqui que a gente tem que, por exemplo, o uso do solo é um parâmetro que é utilizado lá e continua da mesma forma, né? O que a gente vai dar é mais detalhes em relação a esse uso do solo, né? Mas é um índice, é um componente do índice que não tem, né? Inclusive, o item 1 do eixo 3 é exatamente a construção do índice, né? A Eu acho que partir desse item 1, por favor, item 1 e aí, no eixo 3. Cruzamento das informações climáticas com os dados de uso e ocupação, visando a identificação de áreas mais vulneráveis. Então, o que é o conceito nosso de vulnerável? É um conceito mais, assim, espacial, né? É uso e ocupação, é espaço urbano e tal. Talvez, aí até o, o Vicente e o William possam me ajudar nesse raciocínio, é a qualificação do uso e ocupação. Quer dizer, qual é a qualidade desse meio urbano, né? E se a gente pode colocar categorias aí. E também do rural, né, William? Você ter, por exemplo, por tipo de cultura, né? Onde você tem, por exemplo, cana versus café, que são culturas permanentes, semi-permanentes até, vamos dizer assim. Aí quando você coloca grãos, né, IHF, agricultura irrigada e não irrigada, então você está qualificando esse uso do solo de uma maneira mais específica, né, relacionado com a questão climática. E a área urbana, a mesma coisa. Primeiro, a escala do urbano, né, como é que isso vai entrar no nosso mapa, a importância, né, desse urbano por município, por exemplo, a importância do urbano no município de Uberlândia, apesar de ser um município grande, ocupa uma percentagem bastante elevada, né? E com qualidade diferente. Eu não sei se a nossa escala de trabalho vai permitir essa qualificação também, né? Jacomini, em Bom, relação a essa questão das culturas, eu acho que seria interessante fazer um contato com a FAENG, né? A FAENG talvez tenha algum trabalho já sobre isso. uhum. Interação da agricultura. Eu não sigo na FAENG, mas qual é o equivalente nacional da FAENG? Como é que é? Lá cuida da agricultura lá em Brasília, aquele pessoal lá. Fugiu o nome aqui, Tem, né? você sabe do que eu estou falando. Sei. Tem uma colega nossa lá, que era do Comitê do Paranaíba, a Jordana. Vocês devem se lembrar dela, não sei se o Igor se lembra dela. Sim, Ela lembro. está lá
agora. E ela trabalha na área ambiental. Eles têm desenvolvido, sim, alguns trabalhos assim, em nível nacional, né? Talvez alguns parâmetros e tal. Mas isso vai ser depois uma função da empresa que vai fazer o estudo, do grupo que vai fazer o estudo, correr atrás disso, né? Onde buscar fonte de dados e tal. Mas existe sim essa necessidade, né? Bom, então acho que aqui essas interações, estimativa de identificação de ambientes mais suscetíveis às transformações climáticas. Olha, mesmo aqui no item 4, né? Ambientes mais suscetíveis são ambientes mais vulneráveis, né? Nós estamos tratando de vulnerabilidade aqui, tanto por sua natureza intrínseca como pela intensidade dos impactos. A questão da exposição, né? Quando fala de medida de intensidade de impacto. Eu acho que já está incluído. Agora, É, vamos ver é, o esse índice, professor, na minha opinião, acho que ele vem mais para. Seria mais uma forma da gente validar esses mapeamentos que a gente está propondo nesse estudo aqui com esses índices, né? E fazer uma relação depois com ele. Mas acho que a gente pode participar também no aprofundamento desse índice na nossa bacia, não é? Você Vamos fala. ver o item 4 e aí vamos ver qual é a estratégia que a gente vai usar. Se vai ser só por uma comparação ou também um aperfeiçoamento do índice, né? Como que a gente pode propor isso? Avaliação dos impactos e propostas de mitigações, análise dos impactos concretos das alterações climáticas na bacia, considerando impacto. Aspectos hidrológicos, né? Aqui nós estamos já considerando tudo. Então, aqueles parâmetros sugeridos, né, no índice mineiro, eles podem entrar aqui e de uma maneira mais, talvez, específica, né, com coleta de dados nos municípios. Porque são quantos municípios que nós temos? Aqui no Araguari são 20. Então, são 20, que pega total ou parcial, né? É. Então, não vai ser difícil para uma equipe ir a 20 municípios e passar um questionário, né? Não é uma coisa do outro mundo, não vai encarecer, né? Tanto assim como você faz um plano de bacia e tal. E aí a gente pode visar o aperfeiçoamento do índice. Proposição de medidas mitigadoras e de adaptação com base nas evidências observadas. Olha aí. Olha, nós temos que saber o que tem no município e fazer proposta. Elaboração de produtos educativos, aí já vem a consequência, sistematização e conhecimento. Bom, eu acredito que o eixo 3 e 4, ele é bem suscetível a fazer uma integração com as propostas aí do índice mineiro. Como é que vocês sugerem essa redação? Volta, por favor, o eixo 3. Aqui, nesse ponto 1 do eixo 3, não poderia ser bem identificado isso, a gente já colocar cruzamento das informações climáticas observadas na bacia com dados, aí já colocar do índice mineiro de vulnerabilidade climática, para É uma fazer ideia. Assim já vem lá em cima, né? a gente Já já pede subordina tudo. para as condições observadas pela equipe de pesquisadores com os dados do índice mineiro de vulnerabilidade climática. Porque só o cruzamento de informações climáticas também fica um pouquinho vago. Então, a gente está pedindo cruzamento disso com... Coloca no texto aí, por favor, o Lilian. Dita para ela aí essa alternativa. Cruzamento. Cruzamento das informações climáticas Obtidas no estudo, né? obtidas no estudo para a bacia com o índice mineiro de vulnerabilidade climática.
E aí pode continuar com Visando. visando a observação de dados de uso e ocupação do solo, Não, identificar seria áreas, não. o Visando visando. identificar áreas mais vulneráveis às Isso, alterações climáticas. Acho que isso. continua. Cruzamento das informações climáticas obtidas no estudo para a bacia. Agora, falar com o índice, não é com o índice, né? Com os dados Com os que dados. compõem Isso. os índices. Nós vamos comparar, não com o índice, porque o índice é uma coisa final, É né? muito. Seria com os Isso. dados que constituem o índice, né? Os dados Que constitui. que constituem, né? Ou constantes. Constantes no índice mineiro. Tá. É, porque aí a gente está trabalhando, é dado, né? Com dado. Comparar. Agora, o índice já é uma síntese, né? Isso. Então, é melhor trabalhar com dados. Dá para substituir essa aí com a anterior? Tá. Então, está feito. Você acha que agora no item 3, 4, no eixo 4, avaliação de impacto. Acho que aí não precisa, né? Falar. Talvez no item 2 aqui também, fazer uma associação com o índice, né? Esse item 2 aqui. O que vocês acham? Observadas. A satisfação assim, observada, vírgula, considerando também, tira a vírgula, desculpa. Considerando, vírgula, também, vírgula, de novo, os parâmetros dados não os parâmetros do IMVC. Tá, peguei ali aqui. É uma forma de incluir aí a estratégia de como fazer isso, né? A gente vai ver lá que aí não é, aí é metodologia, né? Ou é produto? Aí é com você, Igor. Aqui vai ser um produto, né? Aí é produto. É. E isso aí na metodologia, acho que não tem nada a acrescentar, não, né? Não, acredito que não. Tá. Já tá aqui nessas interações aqui temporais aqui. Agora, o que nós precisamos ver, que foi até o presidente do CBH, o professor Silvio, ele me chamou a atenção no aspecto, sim, de que a gente, para ser bem explícito, para o tipo de contratação, ou seja, uma contratação para pesquisa, ou seja, uma contratação nos moldes que se faz quando você contrata uma equipe de uma universidade, né? Então a gente precisa ver onde é que isso vai entrar, porque não é uma licitação normal assim, né? A gente tem que atentar muito para a orientação teórico-metodológica desse grupo, porque se ele não for um grupo que tenha essa perspectiva que a gente está tendo aqui, aí vai tudo por água abaixo do que a gente está pretendendo. Inclusive, aquela reunião prévia é fundamental, né, para a gente avaliar esses grupos, né? Inclusive, a ideia já
a gente já lançar esse edital já no próprio escopo, né, na atividade do PPA, que já está para apoio à pesquisa, tá? Então, ele já vai ser direcionado naquela rubrica. Aí a gente pode usar o último modelo do edital, né, que foi feito, foi publicado, selecionou inclusive 3 projetos aí, inclusive até da própria UFO, e aí a gente pode seguir já nessa linha, tá? Isso aí acho que não vai ter o risco de ter empresas, não, vai ser direcionado para pesquisa mesmo, vai ser um edital de pesquisa. Bom, O que a gente estava só acabando de entender, né, era, né, Poliana, ajuda a lembrar, por favor, a Poliana trabalhou mais assim no TR também, a questão do prazo, né, se esse 1 ano mesmo seria suficiente para finalizar esse estudo, seria 24 meses. eu acho que de 18 meses, acho que é interessante. Dá para, sei lá, se eu fosse participante de uma equipe que pudesse, eu falo, ó, em 18 meses dá para fazer. Uhum. E os 6 meses iniciais vai ser assim, coleta de dados e coleta e construção de cartas básicas e tudo, e depois você partiria para essas análises, correlações, e no terceiro, no último mês, nós vamos trabalhar com a parte relacionada com o contato com a sociedade realmente, né? No sentido de ver as questões de mitigação e tudo mais. Então, se você puder adaptar o cronograma para 18 meses, as etapas são mesmo, né? Uhum. Agora, o mapeamento temático 10, ele está lá no 10, no caso aqui, no mês 10, né? Ele vem para antes, né? Porque é a questão territorial. Diagnóstico climático regional, você está colocando até no mês 4. A ideia é jogar ele até 6, né, que é dentro do diagnóstico. Avaliação de transformações territoriais. Para isso, você precisa de um mapeamento temático. Ou não, aí só se for temático mais integração, né? Aí tudo bem. Pode ser. A gente vai adaptar ele aqui, mas é só para não perder o fluxo. Análise do impacto das condições climáticas, seria no escopo do segundo momento aí, de 6 meses adiante. Está sobrando, então, 4 atividades. Reações sociais, mapeamento temático. Nós temos que distribuir isso em 6 meses. O último é um mês só. Essa oficina técnica também é num mês só, que é a final. E esse, reações sociais, mapeamento. Se reações sociais, pode ser um mês. Mas Essa oficina técnica 4, ela pode ser concomitante no mês 12. Lembrando que esse cronograma aqui ele vai ser só o mesmo referencial. A própria proponente, né? Vai ser o plano de trabalho, né? A instituição pode mudar isso de acordo com, mais ou menos, conforme a dinâmica deles lá. A oficina 4, você falou concomitante, né? Junto no mês 12. Reações sociais. Aí, como é que você está pensando nessas reações sociais? É fazer encontros com segmentos da sociedade? Porque para fazer reação você tem que ter duas coisas, né? Estímulo e resposta, né? Quer dizer, a reação é uma resposta. Agora, só existe resposta se houver um estímulo. O que é o estímulo? É reunir, por exemplo, aí entra o povo da FAENG, por exemplo, é setorial. Uma reunião setorial e coloca a situação, aí reúne os sindicatos,
que estão nos municípios, faz uma reunião com esse povo, né, bacana e tal, e ver a reação. Agora, vamos ver outro tipo de quais são os segmentos da sociedade, né? Por exemplo, as prefeituras, municípios, é um outro segmento. O setor, vamos chamar, político, né? Você teria também o pessoal aí das hidrelétricas, da energia, enfim, nós temos que ver como estruturar isso aí, né? Isso aí nós vamos ter que ter uma ideia para conversar com a própria grupo que vai fazer. Isso aí não é um mês, isso aí são pelo menos 2 meses. É. E o mapeamento pode ser começar também concomitante, mas aí você colocaria no mês 13, 14, 15. Ou melhor, 14, desculpa, 14, 15, 16. E, no final, o produto, oficina técnica no mês 17, e produto final pode ser 17, 18. O restante aí, vê aí como é que constrói. Eu penso que o último pagamento ele deve ser mais que 15%, viu? Uhum. Eu não, Isso que a gente distribui ele aqui. eu acho que deve ser mais, porque quem faz não pode ficar assim com uma merrequinha para receber no final, não. Tem que ser uma coisa significativa para ele manter o pique, né? Estímulo. Eu sei como é que, isso eu sei como é que funciona. Bem, Isso aqui a gente adequa aqui, para ficar tranquilo. tá? Não for É o final do contrato, né? São 2 momentos. Você tem que dar um estímulo bom para o cara começar e outro para ele terminar. É isso aí. Poliana, mais alguma questão que você lembra aqui? Desculpa a gente definir. Se estiver falando, eu estou te ouvindo. Não, era por enquanto é só isso mesmo. Queria acrescentar. Sr. Jacomini, então acredito que seja isso, então. Acho que agora a gente vai acabar de fazer esse último tapa aqui, né? Acabar de ajustar, fechar tudo aqui e já grudar nesse orçamento aqui mesmo, tá? Uhum. Eu queria voltar Bom. lá naqueles eixos. Podemos, claro. Vamos lá. Acho que No item 5. Tá, eixo 1. Claro. Uhum. sei que eu vou colocar, mas no último eixo, Certo. aí, de avaliação de impactos e propostas de mitigação. Não sei se está contemplado ou se o que eu vou falar a gente descarta, tá? É só uma. Eu pensei que talvez um ponto 5 disso daí pudesse ser um produto em que apontasse de forma bem objetiva, depois de todas essas análises e cruzamentos de dados, que pudesse ser feito, então, um apontamento, um produto que apontasse aí as potencialidades e as fragilidades dos municípios da bacia para as mudanças climáticas. Eu acho que isso meio que, sabe, seria o fechamento de todas essas atividades realizadas. Não sei se eu estou... Vicente, pode ampliar o item 2, então. O Proposição de 2. medidas mitigadoras da adaptação, item, o 2 do Ah, tá. do Certo. 4.2, 4.2. Uhum. Proposição de medidas mitigadoras, adaptação.
com base nas evidências observadas, considerando também os parâmetros. Aí, ponto. Como consequência, eu estou pensando em voz alta, hein? Ah, tá. Como consequência, a classificação dos municípios segundo o índice mineiro modificado, aperfeiçoado. Como se a apresentação, entende? A reclassificação dos municípios, segundo o município da Bacia, segundo, porque o gancho vai ser o índice mineiro, né? E nós vamos modificar esse índice e apresentar, como você fala, por município, coisa, apontando, né? E o índice vai falar por si só. O que você pensa? Ou um outro item, ou o item 3, passar a ser um item 3, item 3 com maior ênfase, vamos dizer assim. Manda uma redação para a gente. Mas é consequência disso. Né? Isso. Pode botar um item 3 e manter os demais, que é produto educativo, avaliação mais metodológica, tudo bem. Eu acho que é válido você destacar, já que vai fazer esse encontro, né, essa comparação e tal, é uma proposta, seria uma proposta o verbo? Eu acho que pode ser uma análise, né? Análise desses índices e, havendo necessidade de uma complementação, a gente propor um novo índice, né? Ou uma adequação desse índice, não é isso? A ideia? A análise vai ser feita já, né? Então, a O análise está lá em anterior cima, já é né? análise. O Isso. Talvez anterior a já é análise. classificação, não, dos Uma municípios. reclassificação. Então, uma reclassificação. Reclassificação dos municípios da bacia, segundo os parâmetros, né? Que vão ser parâmetros adicionais. Segundo o aperfeiçoamento, né? Eu acho que vai ter um aperfeiçoamento do índice, é o que nós queremos. O mapeamento dos municípios uma reclassificação. Você pode até manter a mesma, colocando outros índices, porque se mantém até a mesma classificação, né? Quer dizer, em outras palavras, como transformar o que vai ser feito no item 2 em produto? Será que se eu colocar aqui, inclusive, com com um aperfeiçoamento do índice. Melhoramento, aperfeiçoamento, uma atualização, você acha que já... Eu acho que pode ser uma pista. Qual é a consequência disso, né? Considerando, vírgula, inclusive, aí você põe ponto e vírgula depois de MVC, considerando, vírgula, inclusive o aperfeiçoamento do próprio índice, do próprio IMVC, para os municípios componentes da bacia do Araguari.
O quê, Vicente? Você acha Eu que acho que contempla, inclusive, o aperfeiçoamento do próprio índice. Isso aí pode Isso virar instrumento de política pública nas mãos dos municípios aí, sim. dos Não, mas gestores, esse é o objetivo. né? Não estamos Então, é fazendo isso isso à mesmo. toa. A É. gente já de olho no que isso pode gerar, né? Não, eu acho É que, isso mesmo. antes de mais nada, o papel do CBH é um papel de ser um agente público voltado para a efetivação dessas políticas, né? Exato. Beleza? Agora, os produtos e tal, educativos e tal, isso vai ser contemplado numa base cartográfica. Nós vamos ter uma cartilha e tal, com esses dados, né? Além daqueles iniciais, da climatologia e tal, propriamente dito, Creio esses que distribuído, né, índices, para cada município. não, acho que a descoberta desse índice foi assim uma muleta interessante, uma ferramenta interessante e estratégica para a coisa, né? Beleza? eu não estava Ok. lembrado, eu não estava lembrado agora na discussão, a gente estava falando do mapeamento da bacia e não de município especificamente, se eu É. não me engano. A ideia é a gente já Município separar na o município. bacia, né? Tá, então se focar no município que a gente consegue definir parâmetros ali, né? Limites, né? Agora você Territoriais. tem alguns aspectos que são peculiares, né? Principalmente o de Araguari, né? Metade da área urbana está fora da bacia e outra parte está na bacia lá do PN1, né? E outra parte está na bacia do PN3. Aliás, o contrário, PN3, PN2, né? No PN1, Não 2, PN1. PN1 e 2. É. E aí como é que fica, né? É, Na Uberaba hora também, que está de. fora, né? Que a sede está fora. É, você tem Rio É, Paranaíba, você tem Iraí de Minas, você tem Tupaciguara. uhum. Mas acho que a ideia é avaliar o município mesmo em si, né? Avaliar o município e fazer um mapa agregado, né? Isso. E olha, são os municípios e, no caso, por exemplo, se for destinar recurso, você fala, olha, tantos por cento do município está na bacia, então vocês vão ter tantos por cento. Tipo assim. É, Aí é outra história. aí até lá a gente acha um outro caminho. Acho que se o município tem uma pontinha que está dentro da bacia, ele está dentro da bacia, o município. Exato. Ele faz parte da bacia. Vai. Eu não Então lembro, tá. eu não lembro ter visto aqui também alguma questão, quando a gente vai envolver o município, a gente tem dois focos aí, né? A parte urbana, que é os problemas que as mudanças climáticas incidem sobre o meio urbano, e aí enchentes, escassez de água, falta de água, e outro ponto é na própria área rural, né? Então a gente tem dois Uhum. meios. Eu não lembro de ter visto especificamente isso, a gente está avaliando como um todo, né? Então, eu considerar esse Isso. estudo como um todo. Até Exato. porque, para nós, já é muito claro. Quando a gente fala de município, a gente não está falando de área urbana, a gente está falando de toda a área do município. Uhum, Exato. beleza. A urbana do município constitui um dos seus territórios lá, um distrito, né? Distrito 7. Só isso. Sim, sim. Bom, agora, mais algum aspecto, Murilo, Muriele e William? Não, da minha parte está tudo ok. Bom, então, finalizando, vamos para o último item da pauta. Eu já, vamos lá para o último item da pauta, eu já falo o que tem que falar. Que seria a elaboração do relatório final do GT. Bom, eu considero que já fechamos o nosso escopo principal, que é a aprovação, a discussão do TR, né? E aprovado. Apenas para uma revisão final, antes de ir para a diretoria,
eu peço ao Igor que consolide o relatório, o TR, e nos repasse. E se alguém tiver alguma questãozinha que não seja de conteúdo, mas apenas de forma, já devolvo diretamente para a aba, para o Igor, e vamos em frente. Bom, o relatório final do GT já está semi-elaborado, ele é descritivo e acredito que antes de mandar para a diretoria, eu gostaria de que também, né, a secretaria me enviasse, a gente dá uma olhada final e também que seja enviado para todos os demais membros, né? E a responsabilidade é de todos. Quanto à questão da próxima reunião em que vai ser apresentado, eu já andei falando aí com a secretaria, com a Laís, né, antes, e agora está aqui. Quem está aqui agora? Desculpa. Depois da anestesia geral, eu fiquei ruim de memória. Né? A Lilian, desculpa. Mas acredito que eu quero fazer a participação nossa em três momentos na reunião, que parece que vai ser presencial, né? Primeira é a apresentação do relatório final do GT. Segundo é uma abordagem sobre climatologia mais metodológica, para justificar a nossa metodologia, porque eu considero que nossos conselheiros eles precisam entender o que nós entendemos, né? Precisam ser esclarecidos pelo nosso entendimento sobre o clima para que nós façamos as coisas para justificar nossas ações, né, dentro do TR aí, né, do termo de referência. E, finalmente, o terceiro momento seria a discussão do próprio, apresentação e discussão do próprio termo de referência, que acredito que deva ser feito em conjunto com a própria aba, né? Aí o apoio do Igor vai ser fundamental. Então, essa é a nossa proposta para a reunião. Alguém tem algo a acrescentar e possa nos ajudar? Lília, por favor. Está me ouvindo? Sim. Me ouve? Ah, sim. O senhor disse próxima reunião é uma próxima reunião do GT ou é o documento que vai para a plenária? É a próxima reunião da plenária. O Da GT, para plenária, mim, o GT certo. acabou hoje. O GT Sim. terminou. Sim, só para Hoje é a última confirmar. reunião, né? A última reunião do GT. Eu sei que ele expira alguns dias antes da reunião que vai ser presencial, né? Porém, Sim, essa reunião também ela vai ser a reunião da eleição da diretoria, né? sim. E eu, como sou coordenador do processo eleitoral, aí vou ter bastante trabalho esse dia. Mas acredito que não vai ter trabalho, não. Vocês fazem as coisas, em termos de secretaria, muito bem feitas, então a gente não vai ter problema nenhum. Está tudo correndo bem, né? A parte da eleição, só para. Até então, tem alguma novidade? Hein, Por Lilian? enquanto, não. Então tá bom. Eu acho que não vai ter mesmo. Igor, para a apresentação, eu vou fazer, então, da parte climática, eu vou preparar um PowerPoint bem simples, para a discussão a apresentação do relatório final. Acho que o próprio relatório, né, ele vai ser encaminhado aos nossos conselheiros.
previamente, né? E o TR também, né? Então, a elaboração do TR, o Igor gostaria de fazer algum tipo de apresentação diferente ou a gente vai discorrendo em cima do texto do próprio TR? Não, tá bem tranquilo, acho que essa forma aí tá bom. A gente vai falando sobre em cima do termo de referência mesmo. Tá bom. Alguma coisa mais? Lilian, alguma dúvida? Laís? Tudo ok. Eu gostaria só de pedir a foto, professor, Ah, tá. antes da gente encerrar. A Poliana também, tudo ok, Poliana? Tudo certo. Então tá bom. Todo mundo põe a carinha aí para tirar retrato. Então tá aí. Só um detalhezinho. O Muriel, eu achei muito bom, legal você vir nessa reunião, que você encontrou tempo, né? Suas redações foram muito boas e colaborou, foi muito útil para a elaboração do relatório final, né? E espero também voltar a trabalhar com você. O Vicente é companheiro antigo, colega, e o William também, né? E parabéns para a equipe aí, encabeçada pela Lilian, Poliana, Igor, e nos últimos tempos aí pela Laís, tá bom? Cobrindo férias da Lilian. Foi muito bom trabalhar com vocês e agora vamos para a reunião final lá, beleza? Então, um bom dia para todos, boa, um bom final de semana, e nós estamos aí chegando no final. Bom Então, dia até a a todos. próxima. Ok, Até a obrigado, um próxima. abraço. Até Obrigado, Bom mais. dia, pessoal. Até pessoal. a próxima. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a Parabéns para todos. todos. Tchau.